Mas o que pode acontecer com a população que é submetida a sucessivas gerações de acasalamento ao acaso? Acasalamento ao acaso é um modo de reprodução sexuada em que a descendência é oriunda de gametas masculinos e femininos de indivíduos diferentes da população. O acasalamento ao acaso são acasalamentos não preferenciais entre indivíduos de uma população. Representando o acasalamento ao acaso, nós podemos formar um quadro com todos os possíveis cruzamentos que podem vir a acontecer em uma população que é submetida ao acasalamento ao acaso. Nós temos esse quadro, onde no cruzamento 1, então, supondo que aconteceram em uma população, na população 1, que é aquela das flores, que nós vimos na última aula, e essa população ela foi submetida ao acasalamento ao acaso. E aconteceram 100 cruzamentos. Desses 100, um exemplo, 100 cruzamentos. Desses 100, 4 foram o cruzamento do tipo de cruzamento 1, onde o genitor feminino é azão-azão e o masculino azão-azão. Como azão-azão, a frequência genotípica dele é D, então a frequência com que esse cruzamento acontece na população é a frequência do genótipo na população. A frequência de azão-azão é D, então D vezes D ao quadrado, 0,04. Isso quer dizer que 4% dos cruzamentos que acontecem na população é com o genitor feminino azão-azão e o genitor masculino azão-azão. O resultado desse cruzamento 1 é 100% azão-azão. Então, 100% do resultado do cruzamento é azão-azão. No cruzamento 2, nós podemos observar que o genitor feminino é azão-azão e o masculino azão-azinho. Então, nós temos o D e nós temos o H. Então, esse cruzamento, ele acontece na frequência em que os seus genótipos acontecem na população. Esse indivíduo acontece na frequência D e esse na frequência H. DH 0,08. Isso quer dizer que 8% dos cruzamentos que acontecem na população é do cruzamento 2. O resultado desse cruzamento é 50% azão-azão e 50% azão-azinho. Então, desses 8%, eu vou ter a frequência de 0,04 de azão-azão e 0,04 de azão-azinho. No cruzamento 3, nós temos azão-azão, genitor feminino, e azinho-azinho, genitor masculino. Acontece na frequência DR, 0,08. O resultado desse cruzamento é 100% heterozigoto. No cruzamento 4, nós temos azão-azinho com azão-azão, é o mesmo raciocínio dos outros cruzamentos, e eu vou me atentar apenas agora ao cruzamento 5, onde nós temos dois heterozigotos. Então, azão-azinho com azão-azinho. Então, heterozigoto feminino, heterozigoto masculino. Cruzando esses dois heterozigotos, nós temos H ao quadrado. H ao quadrado 0,16, ou seja, 16% dos cruzamentos que acontecem nessa população são entre dois indivíduos heterozigotos. E quanto ao resultado? Nós sabemos que o resultado do cruzamento entre dois heterozigotos é 1/4 de azão-azão, metade, meio, azão-azinho e 1/4 de azinho-azinho. Então, nós temos que, uma vez que a frequência desse cruzamento é 0,16, então a frequência das progênies desse cruzamento será 1/4 de azão-azão, como o cruzamento acontece na frequência 0,16, então 0,04 vai ser de azão-azão, 0,08 de azão-azinho e 0,04 de azinho-azinho. É simplesmente multiplicar a frequência do azão-azão, resultado do cruzamento, então, cruzamento entre azão-azinho,
Então, vamos lá. Azão azinho cruzando com azão azinho. Então, esse resultado é 1/4 de azão azão, 1/2 de azão azinho e 1/4 de azinho azinho. Então, esse cruzamento acontece na frequência 0,16. Então, qual é a frequência que acontece azão azão? 1/4 vezes 0,16. Por isso que nós temos 0,04 de azão azão. Qual é o resultado? Qual a frequência de azão azinho no resultado desse cruzamento? Meio. E qual a frequência desse cruzamento na população? 0,16. Por isso que nós temos 0,08 de azão azinho. O mesmo com azinho azinho. 1/4 de azinho azinho vezes 0,16, que é a frequência com que o cruzamento acontece na população. 0,04. A frequência genotípica final será azão, P ao quadrado, 0,16. Esse 0,16 é simplesmente somar os valores aqui do azão. O azão azinho, aqui, 2PQ, 0,48, então eu somei aqui. E o Q ao quadrado, 0,36, eu somei o azinho azinho. E a frequência alélica, P04 e Q06. Observe que a frequência genotípica mudou, porém a frequência alélica não mudou. Quando uma população é submetida ao acasalamento ao acaso, a sua frequência genotípica é alterada. Então, anteriormente, o D era 0,2. Então, agora ele é 0,16. O H era 0,4, agora ele é 0,48. E o R, que era 0,4, agora é 0,36. Porém, a frequência alélica era 0,4 e 0,6. Então, o acasalamento ao acaso, ele não elimina os alelos da população, nem elimina, nem reduz, nem aumenta a frequência de um alelo na população. Ele simplesmente é um rearranjo desses alelos para os genótipos. Então, a frequência genotípica muda, mas a frequência alélica não. Então, após uma geração de acasalamento ao acaso, a população entra em equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que seria o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Em 1908, o matemático Hardy e o médico alemão Weinberg, eles definiram a seguinte teoria, lembrando que essas teorias foram feitas separadamente. Foi a teoria do Hardy e depois que ela foi desenvolvida e depois do Weinberg e posteriormente é que a teoria deles foi unida. Se nenhum fator evolutivo atuasse sobre uma população, as frequências alélicas e genotípicas permaneceriam inalteradas ao longo das gerações. Equilíbrio de Hardy-Weinberg é em uma população grande que se reproduz por acasalamento ao acaso e onde não há migração, mutação ou seleção, pois todos os indivíduos são férteis e viáveis, tanto as frequências alélicas como genotípicas se mantêm constantes ao longo das gerações. Então, com uma geração de acasalamento ao acaso, que é o encontro aleatório dos gametas, nós temos alelo azão 0,4, alelo azinho 0,6, azão 0,4, azinho 0,6. Então, nesse quadro, representa o encontro aleatório dos gametas, que nada mais é que o acasalamento ao acaso. Formando, então, os genótipos azão-azão na frequência de 0,16, azão-azinho na frequência de 0,24 mais 0,24, totalizando 0,48, e azinho-azinho totalizando 0,36. Lembrando que esse heterozigoto que aparece duas vezes não é a mesma coisa. Nesse heterozigoto aqui, seria o azinho do gameta masculino com o azão do gameta feminino. E aqui seria o contrário.
o Azinho do gameta feminino e o Azão do gameta masculino. Resumindo esse quadro, nós temos que a frequência de genótipos dominantes em uma população submetida ao acasalamento ao acaso, que foi submetida ao acasalamento ao acaso e então entrou em equilíbrio de Hardt-Weinberg, é P ao quadrado. Lembrando que P é o alelo dominante, que é 0,16 no nosso exemplo. H1, que é a frequência de heterozigotos, acontece na frequência 2pq, que no nosso exemplo é 0,48. E a frequência de recessivos, que é Q ao quadrado, lembrando que Q é o alelo recessivo, acontece na frequência 0,36 no nosso exemplo. Então, P, que é o alelo dominante, acontece na frequência 0,4 e Q, que é o alelo recessivo, acontece na frequência 0,6. As frequências genotípicas no equilíbrio sempre serão P mais Q ao quadrado, o quadrado da soma. Então, nós temos P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado. Então, o D no equilíbrio é P ao quadrado, H no equilíbrio 2pq, R no equilíbrio Q ao quadrado. Testando se uma população está em equilíbrio, nós temos o seguinte passo a passo. Primeiro, nós estabelecemos as hipóteses, depois calculamos as frequências genotípicas e alélicas esperadas no equilíbrio. Terceiro, estimamos o número de indivíduos esperados no equilíbrio. Quarto, aplicamos o teste Q quadrado. E quinto, comparamos o Q quadrado tabelado com o Q quadrado que nós encontramos. Vamos fazer esse exemplo baseado na população que nós estudamos na aula passada. Então, nós tínhamos 20 indivíduos azão-azão, 40 azão-azinho e 40 azinho-azinho, totalizando 100 indivíduos na população. Lembrando, muito importante, que o Q quadrado é um teste estatístico que trabalha com números. O Q quadrado não trabalha com frequência. Então, aqui nós precisamos do número de indivíduos. Então, se 20 é o valor observado, que é o valor da nossa população, nós precisamos calcular o valor esperado no equilíbrio. Nós sabemos que no equilíbrio as frequências são 0,16, 0,48 e 0,36. Porém, 0,16, 0,48 e 0,36 são frequências. E o Q quadrado não trabalha com frequências, ele trabalha com números. Então, para encontrar o número de indivíduos com essas frequências, é só a gente multiplicar por nzão. Então, ficaria 0,16 vezes 100. Por que 100? Porque 100 é o número total de indivíduos da população. Eu preciso considerar o mesmo número de indivíduos, alterando apenas o número de indivíduos de cada classe. Então, seria 16 indivíduos azão-azão, 48 azão-azinho e 36 azinho-azinho. Calculando o Q quadrado, nós temos 2,77, que é o total dos desvios. Então, nós temos 2,77 é menor que 3,84, ou seja, não rejeita H0. Lembrando que H0 foi a população está em equilíbrio de Hardt-Weinberg e H1 ou HA, a população não está em equilíbrio de Hardt-Weinberg. Como nós não recusamos H0, né? Então quer dizer que H0 está correta. Então a população está em equilíbrio de Hardt-Weinberg. Quando a população, nós não sabemos se a população está em equilíbrio, nós calculamos sempre o P e o Q, como nós aprendemos na aula passada, D mais meio H e R mais meio H. Entretanto, se for informado que a população está em equilíbrio e não foi informado o P e o Q, apenas a frequência dos recessivos, nós podemos tirar a raiz quadrada para achar o Q e, por diferença, achar o P. Lembrando que isso apenas se a população estiver em equilíbrio. Mas para que conhecer as frequências alélicas e genotípicas e para que saber se a população está em equilíbrio ou não? Esse conhecimento dessas propriedades genéticas da população permite estabelecer estratégias de melhoramento e manipulação da população. É a partir dessas informações que nós vamos definir o alelo favorável, o alelo desfavorável e qual será o método utilizado para fazer seleção, para praticar o melhoramento, a fim de aumentar a frequência do alelo favorável e diminuir a do alelo desfavorável.
depois de uma geração de acasalamento, a população entra em equilíbrio, então quais são os fatores que tiram essa população do equilíbrio? Esses fatores são seleção, migração, mutação e deriva. A seleção é eliminar determinado genótipo da população. Geralmente, nós vamos eliminar o genótipo que é portador do alelo desfavorável. Como nós fizemos seleção, nós alteramos as frequências alélicas e genotípicas e, consequentemente, a população se afasta do equilíbrio. A população vai se afastar do equilíbrio porque nós fizemos seleção, ou seja, nós tiramos indivíduos da população e aí alterou as frequências alélicas e genotípicas. A seleção ela pode ser natural ou artificial. Aqui nós temos um exemplo de planta resistente e planta suscetível. Então, nós estamos ao inocular um patógeno, nós estamos fazendo seleção a favor do genótipo azão-azão, que é resistente. Aqui nós temos o besouro verde, que tem genótipo azinho-azinho, e o besouro amarelo, que tem genótipo azão-traço. O genótipo verde, ele é visualizado mais facilmente pelos pássaros predadores. Então, o besouro verde, ele está sofrendo uma seleção natural contra o alelo recessivo, que é o alelo que em homozigose vai condicionar a cor verde, que é visualizado mais fácil por predadores. Então, com essa seleção, a tendência na população de besouros é reduzir a frequência do alelo Q, que é o alelo recessivo. Então, com a seleção, os indivíduos selecionados e não selecionados, eles diferem em viabilidade e fertilidade e por isso contribuem com números diferentes de descendentes para a próxima geração. Um exemplo que acontece com doenças na agricultura é a seleção de algum isolado resistente, que nós chamamos de variante. Então, um indivíduo surge na população a partir da mutação, por exemplo, e então esse indivíduo ele tem uma alteração genética e ao aplicar o fungicida faz uma seleção. Então, o fungicida ele seleciona os indivíduos que são resistentes. Então, o fungicida ele não proporcionou o surgimento do isolado resistente. O fungicida apenas é o agente seletivo, onde ele vai matar os indivíduos sensíveis e vai sobreviver os indivíduos resistentes. Então, o fungicida selecionou os indivíduos resistentes. Com o uso sucessivo do fungicida, então nós temos a diminuição da população de indivíduos sensíveis e o aumento da população de indivíduos resistentes. Lembrando que o melhoramento genético é seleção. Então, a seleção é necessária para o melhoramento genético. Não importa se a população vai sair do equilíbrio, o que nós queremos é diminuir a frequência do alelo desfavorável e aumentar a frequência do alelo favorável. Então, quando avaliamos produtividade de grãos, produção de leite, ganho de peso em animais, nós estamos fazendo seleção. Então, é possível extinguir um alelo desfavorável da população, já que no melhoramento genético é isso que nós desejamos? Será que é fácil fazer isso? Então, não é tão fácil. Por quê? Porque o alelo desfavorável ele pode ficar escondido no heterozigoto. Então, supondo que o alelo favorável seja o alelo azão, que proporciona um fenótipo produtivo, e o alelo azinho é o alelo desfavorável, que proporciona um genótipo não produtivo, pouco produtivo. Então, mesmo que eu elimine o azinho, o azinho vai estar no heterozigoto. E quando a população for submetida ao acasalamento ao acaso, o azinho ele vai reaparecer ao realizar assim que acontecer o cruzamento entre dois heterozigotos. O homozigoto recessivo vai aparecer na frequência de 1/4. Um outro fator que tira a população do equilíbrio é a migração, que nada mais é que o movimento de indivíduos em idade reprodutiva de uma população para outra. Se os migrantes sobreviverem
e se reproduzirem, contribuirão com seus alelos na população que os recebeu. Então, nós temos que aqui só existia indivíduos azão e do lado de cá só indivíduos azim. Um dos indivíduos dessa população, azão, migrou e um dos indivíduos dessa população, azim, migrou. Eles se acasalaram e o descendente, azinho, veio para essa população com o novo alelo azinho e as progênies vieram também para essa população trazendo o alelo azão. Então, um outro exemplo de migração muito comum na agricultura é a dispersão de patógenos por vento e outros agentes. A mutação, que também tira a população do equilíbrio, a mutação é um fenômeno genético que origina novos alelos nas populações. Se a mutação é favorável, com o tempo ela vai ser o indivíduo mutante, ou variante, ele será selecionado e esse alelo pode ser fixado na população. Se a mutação prejudicar o fitness do indivíduo, ou seja, o desempenho do indivíduo, esse indivíduo será eliminado. Então, mutação boa fica, mutação ruim é eliminada. Então, nós temos aqui o besouro branco, o inseto branco, que é uma praga. O inseto branco, que é uma praga, ele sofreu uma mutação e essa mutação fez com que esse indivíduo mutante se tornasse menos sensível ao inseticida. Então, o indivíduo vermelho, ele tem uma determinada resistência ao inseticida. Então, antes da aplicação do inseticida, o indivíduo vermelho ele já existia na população. Ele é um variante. Então, com a primeira aplicação de inseticida, então nós temos a morte dos indivíduos sensíveis e o indivíduo vermelho ele ficou. Com muitas gerações, com muitas aplicações de inseticida, então nós temos um aumento da população desse indivíduo menos sensível. Então, o que isso significa? A mutação foi benéfica, então esse alelo de resistência que o indivíduo vermelho carrega, esse alelo ele vai se reproduzir e esse alelo vai aumentar a sua frequência na população. Por quê? Porque ele é um alelo que trouxe uma vantagem para esse indivíduo. E a deriva genética, que é uma variação ao acaso da frequência alélica das populações acarretada por problemas de amostragem. A deriva genética ela é frequente em populações menores, quando um pequeno número de indivíduos se deslocam para outro habitat, levando apenas parte dos alelos da população inicial. Então, essa população ela tem indivíduos vermelho, verde, azul e amarelo, porém a deriva é que apenas uma amostra dos indivíduos, que é o vermelho e o azul, foi levada para outro local para construir uma nova população. Então, aqui nessa população 2, ela não está bem representada. As consequências da deriva genética é a endogamia, que, devido à baixa variabilidade de alelos, vai acabar acontecendo acasalamento entre indivíduos aparentados. Acontece muito em populações indígenas. Então, nós temos aqui um exemplo de exercício onde, num plantel em equilíbrio de Hardy-Weinberg, então eu já estou falando para vocês que a população está em equilíbrio, com 1.200 animais da raça holandesa, então 1.200 é o Nzão. 48 apresentaram pelagem com mancha vermelha, os demais têm manchas pretas. Sabendo-se que a pelagem com mancha vermelha é determinada pelo alelo recessivo Vzinho, pergunta-se quais as relações alélicas e genotípicas dessa população. Então, se 48 tem mancha vermelha, e eu já comentei com vocês que mancha vermelha é determinada pelo alelo recessivo Vzinho, então eu já sei que mancha vermelha é Vzinho e mancha preta é Vzão traço. Então, como encontrar a frequência alélica do P e do Q? Que nesse caso P é o Vzão e Q é o Vzinho. Como eu já falei para vocês que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, então a gente pode simplesmente tirar a raiz quadrada do R. Então,
O R é 48 sobre 1.200, que é o Nzão, 0,04. Eu tiro a raiz quadrada do R e acho o quê? 0,2. Por diferença, eu acho o P 0,8 e aí eu consigo achar o D, que é o P ao quadrado, uma vez que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, e acho o 2pq, que é o H. 2pq porque a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, eu acho D por P ao quadrado e o H por 2pq. Se os indivíduos de manchas vermelhas forem eliminados, qual será o número de animais com esse fenótipo após atingir o equilíbrio e mantendo-se o plantel com 1.200 animais? Então, primeiro, eu vou multiplicar essas frequências, porque eu achei só frequência, DH e R é frequência. Qual o número de indivíduos? Multiplica por 1.200. Então, 0,64 vezes 1.200, 768. 0,32 vezes 1.200, 384. E 0,04, 48. Então, eu quero eliminar os de mancha vermelha. E depois de eliminar os de mancha vermelha, eu quero que essa população entre em acasalamento ao acaso de novo. Então, vamos lá. Primeiro passo, eliminar os indivíduos de mancha vermelha. Então, eu agora não tenho mais 1.200 indivíduos, eu tenho 1.200 menos 48. Então, eu tenho 1.152 indivíduos. Então, esse D de 0,64, ele não existe mais, porque esse 0,64 eu encontrei baseado em 1.200 animais. Como eu não tenho mais 1.200 animais, eu preciso recalcular o D e recalcular o H. Então, o meu D agora é 0,67 e o meu H 0,33. O meu P também mudou, 0,835 e o meu Q 0,165. Agora, eu vou retomar o equilíbrio com uma geração de acasalamento ao acaso. Como que eu faço acasalamento ao acaso? Aplicando a fórmula P ao quadrado, 2pq, que é ao quadrado. Como eu já achei o P e o Q, é só jogar na fórmula. P ao quadrado, o P é 0,835, 0,835 ao quadrado, então eu tenho 0,698, é a frequência do D depois do acasalamento ao acaso, ou seja, no equilíbrio. Como eu quero 1.200 animais de novo, então 1.200 vezes 1.200, 838 indivíduos dominantes. 2pq, que é a frequência do heterozigoto no equilíbrio, então 2 vezes 0, 835 vezes 0,165. Então, nós temos 0,275 vezes 1.200, 330 indivíduos heterozigotos. E o recessivo, eu tenho 32,4, arredondando 33 indivíduos. Então, anteriormente, antes da seleção, nós tínhamos 48 indivíduos de mancha vermelha, que é o recessivo. Com uma geração de seleção contra os indivíduos de mancha vermelha e depois essa população sendo submetida novamente ao acasalamento ao acaso para entrar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, passou a ter 33 indivíduos. Então, 48 menos 33, 15 indivíduos foi a diferença de um ciclo de seleção. Então, observe que não é tão fácil eliminar o alelo da população. Então, de 48, talvez nós esperávamos que o número desses indivíduos fosse bem menor. Por que que não é tão menor? Porque ao cruzar os heterozigotos, o recessivo surge novamente. Então, uma geração de seleção não é suficiente para eliminar o alelo da população. Como evitar na prática que esses fatores interfiram na população? Então, nós podemos isolar lavouras, amostragem representativa e não praticar seleção. Isso em populações que nós queremos que ela continue em equilíbrio. As populações em equilíbrio na agricultura seriam, por exemplo, as sementes crioulas, populações de cultivares de variedade de polinização aberta. Então, esses são exemplos de populações em equilíbrio. Mas lembrando que o equilíbrio ele não é necessário para altas produtividades. Então, por exemplo, a população de híbrido, ele não é uma população em equilíbrio, porque o cruzamento ele foi direcionado entre a linhagem A
feminina e a linhagem B masculina. Então, fazendo uma comparação entre autógama e alógama. Nas autógamas, o importante é a constituição genética do indivíduo, enquanto que nas alógamas o importante é o conjunto gênico e o indivíduo tem importância transitória. Nas autógamas, nós temos a mesma constituição genética do genitor passando para o filho, assim que a planta realiza a autofecundação. Nas alógamas, a constituição genética é distinta entre os indivíduos, porque os alelos se acasalam ao acaso, a fecundação cruzada. Nas autógamas, a maioria dos locos estão em homozigose, enquanto nas alógamas, a maioria estão em heterozigose. Uma diferença entre o melhoramento de autógamas e alógamas é que nas autógamas nós visamos a obtenção de linhas puras superiores, enquanto nas alógamas nós melhoramos a população ou obtemos linhagens para posteriormente obter híbridos, para aproveitar o fenômeno de heterose. No melhoramento de alógamas, nós podemos fazer seleção contra o alelo desfavorável, a favor do alelo favorável, e então, com essa seleção, nós alteramos a frequência genotípica e gênica da população, ou frequência alélica, e um método recomendado para isso é a seleção recorrente, que nós vamos ver na próxima aula. Até lá!